Bom dia, bom dia. Beleza, galera. Pessoal, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Eu dei aí a oportunidade de vocês votarem hoje, né? Foi unânime. Todo mundo aí escolheu a questão da consistência e da constância, né? Legal, vou falar sobre isso. Vou fechar aqui a outra palavra, ainda não acabou. E vou deixar aqui do meu ladinho só a consistência e constância. Vamos ser breves, né, pessoal? Como a gente sempre é, se você puder deixar uma fotinha sua aí, ou se de repente a condição possibilitar que você esteja com a câmera aberta, por favor, eu me sinto mais à vontade interagindo com a imagem de vocês. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Pessoal, eu estou gravando, depois eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá certo? Vou começar a disponibilizar agora, e, enfim, está dentro da perfeita vontade do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Eu vejo pessoas tendo grandes iniciativas e iniciando projetos, iniciando movimentos, e depois esses movimentos acabam. Esses movimentos eles não perduram, eles não conseguem ter continuidade. E talvez isso é uma falta de consistência. Consistência e continuidade são duas coisas diferentes e a gente costuma confundir essas duas coisas, certo? Há um tempo atrás, o senhor falou muito fortemente com a minha esposa. Nós estávamos em crise aqui com relação às nossas atividades, onde é que a gente estava empenhando mais esforço, empenhando mais o nosso tempo, a nossa dedicação. E o Senhor trouxe uma palavra para ela sobre o nazirado, né? Ser nazireu, né? Eu não sei se você sabe, mas Jesus era nazireu, João Batista era nazireu, não era só Sansão. Os profetas, eles tinham um chamado de nazirado, que tinha a ver com estar separado, com estar separado das coisas desse mundo, né? E aí Deus trouxe uma palavra para minha esposa, e essa palavra ardeu no meu coração também, no sentido de qual cuidado a gente tem dado para a nossa vida. E ontem, na pregação da pastora Laís, uma das coisas que ela falou foi da questão de eu ter um autocuidado, um equilíbrio entre o meu autocuidado e o meu cuidado com o outro, né? Assim, a questão da máscara de oxigênio, eu só posso dar oxigênio para alguém se eu estiver com a minha máscara de oxigênio em dia. Eu só posso dar uma palavra de Deus para alguém se eu tiver recebido uma palavra de Deus para a minha vida. Eu só posso compartilhar alimento se eu tiver alimento na minha casa para compartilhar. Eu só posso investir recursos financeiros se eu tiver recursos financeiros à minha disposição. Por isso, eu volto a afirmar: quem vai fazer justiça social nessa terra não é o governo A, nem o governo B, esquerda, direita, não. Quem vai fazer justiça social nessa terra, no globo terrestre, é o empreendedor. É o cara que vai colocar a cara dele à tapa, que vai começar um grandioso projeto orientado por Deus e vai conseguir trazer a riqueza de Deus, a riqueza celestial que está à nossa disposição, para que ela seja materializada aqui na terra através da nossa vida. Eu acredito nesse canal. E para eu ser esse canal, eu preciso estar ligado àquele que é o nosso fundamento, aquele que é a nossa rocha viva, aquele que é o nosso monte, onde a gente estabelece todos os alicerces da nossa construção como pessoa, da nossa construção como cristão, da nossa construção como agente da justiça social de Deus nessa terra. É o único caminho, pessoal. Não é o A nem o B. É através da justiça de Deus executar aqui nessa terra a justiça de Deus. Nós somos levantados como juízes dessa era. Só que o que acontece? Quando você vai ver esses heróis bíblicos, esses profetas, esses homens, você vê que eles tinham duas coisas. Eles tinham consistência e eles tinham constância. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O empresário, o ser humano, o cristão, ele precisa ter consistência e precisa ter constância. Qual é a grande diferença? Eu sempre confundi. Eu, particularmente, até perguntei para algumas pessoas, né, na semana passada: você sabe o que é consistência? E aí as pessoas diziam: consistência é você fazer o que tem que ser feito, é você manter um movimento, é você ir para a academia. Eu digo: não, querido, isso é constância. Consistência é isso aqui, ó. Eu sou constituído de pele, eu sou constituído de veias, eu sou constituído de musculatura,
Eu sou constituído da minha inteligência, eu sou constituído daquilo que eu como, daquilo que eu bebo, daquilo que eu leio, das experiências que eu tive na minha vida. Consistência tem a ver com daquilo pelo qual você é feito. Do que eu sou feito? O que me influencia? Essa é a minha consistência. O que eu estou lendo? O que eu estou assistindo? E isso vai influenciar a minha consistência como ser humano. Então, consistência tem a ver com qual fonte tem alimentado os meus pensamentos, qual fonte tem alimentado a minha força física ou a minha falta de disposição. Aonde é que eu tenho colocado a minha esperança? O que é que tem me feito acordar, me movimentar? É o que está dentro de mim, é a minha essência, daquilo que eu sou feito, daquilo que eu sou formado. Isso é consistência. É o que tem formado você, o que tem me formado como ser humano, como sujeito, para que eu possa me posicionar nessa terra, para que eu possa me posicionar diante das pessoas, para que eu possa ter uma resposta, eu preciso ter consistência, substância. E aí, amados, onde é que eu encontro isso? Na leitura, em assistir vídeos no YouTube. Um alerta aí para vocês hoje, está cada vez mais difícil você conseguir pegar um livro e se concentrar na leitura. Porque, infelizmente, as ferramentas da internet, né, principalmente o celularzinho que está aí na sua mão, talvez você está até participando via celular, mas essas ferramentazinhas, elas impossibilitam, elas desligam a nossa capacidade de manter a atenção por mais do que 15 ou 30 segundos. Isso é infernal, pessoal. Isso é infernal. Então, se você gosta de estudar assistindo YouTube ou pelo celular, não tem problema, estude. Mas você precisa, de vez em quando, se for possível, diariamente, pegar ali e ler. Pegar a sua Bíblia e ler, enfim. Porque isso vai ativar uma outra frequência de atividade mental que vai lhe dar um outro tipo de consistência. O esforço mental que nós fazemos estudando via mídias sociais é diferente do esforço mental que nós fazemos lendo um livro escrito, que você pega, que você passa a página, que você escreve, que você risca. São dois exercícios mentais diferentes e que nós precisamos ter para que a gente tenha consistência, profundidade naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai defender. Então, o empresário, em primeiro lugar, aliás, eu não quero nem dizer primeiro ou segundo lugar, mas ele precisa ter consistência. O que é consistência? Entender do seu negócio, entender do seu público-alvo, estar estudando os seus produtos, estar atento aos movimentos do mercado, ao que é que está acontecendo aí com relação a juros, com relação a governo, com relação ao movimento do comércio, né? Eu gosto muito de conversar com os irmãos e perguntar. É uma pergunta que eu sempre faço: como é que estão as vendas? Como é que você tem recebido os seus clientes? Como é que eles têm reagido ao seu produto? E aí eu vou medindo assim determinadas áreas que estão reagindo bem nesse momento, áreas que não estão reagindo bem ao momento do país. E isso vai me dando conhecimento, consistência, substância para eu poder pensar o que eu vou fazer. Então, primeira diferença, consistência tem a ver com o que forma você como pessoa, como sujeito, como empresário. Então, eu preciso de consistência. Por isso que eu faço academia, por isso que eu leio, por isso que eu me alimento bem, para eu conseguir executar a constância. A constância, sim, é a capacidade de fazer aquilo que eu preciso fazer. A constância, meu querido, é eu saber que todo dia vai ter uma louçazinha para eu lavar e eu ser feliz com essa louça porque teve alimento na minha casa. A constância é eu saber que todo dia eu tenho que ir na academia e pagar aquele preço, no pain, no gain, né? Eu tenho que pagar aquele preço para manter a minha estabilidade física, a minha força, a minha disposição. É eu saber que eu tenho determinados medicamentos ou determinadas substâncias que eu preciso ingerir todos os dias para estar bem de saúde. É eu saber que todos os dias eu preciso ter um tempo na minha agenda, quanto mais tempo, melhor, mas se for 5 minutos ou 50 minutos, você precisa ter um tempo de intimidade com o Senhor, para na sua constância de buscar o Senhor, ele lhe dá a consistência de você viver de acordo com a vontade dele e não de acordo com a minha vontade ou com a sua vontade. Entenda o seguinte, olha, a grande oferta do mundo hoje é lhe convencer de que você pode sozinho.
de que você é capaz sozinho, mas a palavra de Deus, ela nos convida para andar junto com o Espírito Santo e conseguir fazer coisas sobrenaturais que estão totalmente fora da nossa capacidade através de uma capacitação da graça de Deus na nossa vida. E isso é incrível, porque eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver em unidade, em ajuda do Espírito Santo, em intimidade com o Pai e em comunhão com os meus irmãos. Quão feliz e agradável é essa comunhão entre os irmãos. E a palavra de Deus, ela nos convida à unidade. Então, quando eu tenho profundidade no assunto e eu consigo manter uma consistência, uma constância, já ia falando errado, tenho profundidade, consistência, eu sou consistente, eu sei o que eu preciso fazer, eu conheço do assunto e eu consigo ter constância, eu vou lá, eu pago o preço, eu procuro, eu visito os meus clientes, eu sei como é que está o meu estoque, eu vou lá e vejo, eu atualizo, eu realizo as compras quando tem que ser realizado, eu realizo a contagem, eu realizo a adaptação de algum cenário para os meus clientes, a adaptação de preço, acompanhamento, eu estou com a mão no pulso, sabendo para onde é que eu vou, para onde é que eu venho, para onde é que eu quero ir. Quando eu tenho consistência e constância, aí eu posso exercitar a perseverança. Eu acredito, a perseverança ela pode ser substituída pela palavra constância, né? Eu manter o processo. Mas eu creio que a perseverança que Deus está querendo para as nossas vidas, ela só é possível se eu tenho uma consistência. Se eu tenho um entendimento da minha identidade em Cristo Jesus, através da intimidade com Ele, Ele vai me revelar qual é a minha identidade, qual o propósito que existe na minha vida, por que que eu estou aqui, por que que esse assunto de empreendedorismo, esse assunto de prosperidade chama tanto a minha atenção. Eu acredito que Deus ele gera prosperidade não para eu ter só para os meus interesses, mas para que através de mim o interesse de muitas pessoas ao meu redor seja alcançado. Para mim, isso é prosperidade. Prosperidade não é eu ter, é eu ser em Deus e ser canal de Deus para a vida de outras pessoas que também serão em Deus e poderão acessar essas riquezas celestiais. Então, aí eu entro, meu ponto de vista, eu entro na perseverança. A perseverança, pessoal, ela aparece na nossa vida como aqueles desafios, como aquelas perguntas chaves que eu não sei a resposta, como aquelas situações em que eu olho para a situação e digo, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde é que eu vou. E aí eu volto a reconhecer a minha humildade, reconhecer as minhas limitações, reconhecer as minhas possibilidades humanas diante de Deus, a minha fraqueza e dizer, Senhor, em ti eu sou forte. Na presença com o Senhor, eu recebo conhecimento, eu recebo uma direção, eu recebo uma palavra que me alimenta, que me anima, que me movimenta, aí eu consegui dar conta dessa situação aqui, dessa provação, dessa humilhação, desse desafio, desse novo encaixe, desse governo, para que eu possa perseverar naquilo que o Senhor tem me dado de consistência, ser constante e combater o bom combate, cumprir a carreira, completar a minha carreira e receber a coroa da fé, a coroa da esperança, a coroa da vitória que Deus tem preparado para mim. Faz sentido isso para vocês, meu amado? Eu preciso ter consistência naquilo que eu acredito, eu preciso ter profundidade, eu não posso ser raso. E aí eu estou falando espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Eu preciso aprofundar o conhecimento do meu negócio, eu preciso ter um corpo disposto e hábil para executar o que o conhecimento do meu negócio está sendo colocado. Opa, falhou, mas já voltou. Se eu não tiver condições físicas de executar as ideias que o Senhor vai me dar, as necessidades do meu negócio, não vai adiantar de nada eu saber. Então, existe uma capacitação celestial, existe uma capacitação humana, que eu preciso fazer cursos, ler livros, me aprofundar, e existe uma capacitação física, eu estar pronto para poder me movimentar. Faz sentido isso para vocês, amados? Então, de uma forma bem resumida, para eu conseguir alcançar os propósitos de Deus na minha vida, eu preciso ter consistência, minha substância do que eu sou feito, constância, fazer o que precisa ser feito e, dentro dessa orientação divina, perseverar. Perseverar no plano de Deus para a minha vida, perseverar naquilo que o Senhor preparou para a minha vida, perseverar naquilo que eu acredito e que eu tenho profundidade. Quando eu tenho profundidade, vai me ajudar a não ser abalado
pelas notícias do mundo, pelas circunstâncias que estão ao meu redor, porque desafios virão, pensamentos negativos virão, confrontos virão contra mim, mas eu preciso perseverar. Para eu perseverar, eu preciso ser constante naquilo que tem que ser feito, e eu preciso ter consistência no conhecimento daquilo que Deus tem para mim e naquilo que eu preciso entender desse mundo para governar. Então, se eu tenho essa consistência, eu vou conseguir ter constância nas minhas atividades e vou perseverar. Como Paulo mesmo fala, lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Tudo isso que eu falei está baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, tá certo? Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Aleluia. Então, amados, como sempre, super preciso, super rápido, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Vai ficar gravado, eu vou colocar lá no YouTube, eu vou gravar todas as reuniões que a gente fizer agora, tá certo? E vou deixar elas no YouTube lá. Eu quero saber se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, se alguém quer falar algo, nós temos um tempinho, tá certo? É só você abrir o seu microfone e se posicionar. Se essa palavra fez sentido, se não fez, se você quer mais alguma explicação, abra o seu microfone e se posicione. Depois nós vamos orar. Vinícius está acompanhado hoje. Olha aí que bênção. Bom dia, meus irmãos, da paz do Senhor Jesus. É, Gostaria só de falar aqui uma experiência de vida, é, que quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, que a gente se afasta da palavra, né, a gente perde o principal da nossa essência, né, que é alimentar quem nós somos, o espírito, né? E a gente percebe, né, eu percebo, né, que quando a gente, pela rotina da vida, pelo dia a dia, a gente dá uma afastada da palavra, dos caminhos, assim, do relacionamento com Deus, a gente vai perdendo esses princípios aí que você estava falando, né, de constância, de perseverança, de consistência, né, a gente vai perdendo, a gente vai definhando, né, desanimando, e quando a gente percebe e volta, né, a buscar a Deus, a gente volta a ler a palavra, a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, esse, esses princípios eles se tornam, vamos dizer assim, quase que automáticos, né? Porque a palavra de Deus é alimento e a gente tem a condição, né? De crescer, de buscar, de cada vez mais estar, estarmos fortes, né? Porque o principal a gente está alimentando, que é nosso espírito, que é exatamente quem nós somos, né? Somos espírito que temos uma alma e estamos em um corpo, né? E isso dá condição da gente seguir crescendo em todas as outras áreas, né? A nossa Condição essência, né? Nossa essência condi, espiritual, né? Nossa exatamente, consistência espiritual. exatamente, condição de enxergar que nós devemos cuidar do nosso corpo, condição de a gente eliminar da nossa vida o que não agrada a Deus, o que está tirando foco, né? Por quê? Porque a palavra nos orienta, nos mostra o caminho a seguir, né? Então, eu acho que o principal, né, para a gente conseguir perseverar nisso que você falou é buscar e ter a constância, né? A consistência, a perseverança no, no buscar de Deus, buscar a Deus em um relacionamento íntimo com Ele, né? Amém? Amém, amém. Obrigado, irmão Vinícius. Irmã Silvana, você está online aí, você poderia orar sobre isso? Irmã Silvana, você está aí por perto? Opa.
Você pode orar, Silvana? Você tá tá um pouquinho baixo o seu som. Vocês conseguem me escutar? Meu sinal está meio fraco. Pronto, estou ouvindo agora. Pronto, então eu vou orar por nós, tá? Manda bala. Querido Jesus, nós choramos nesse dia. Irmã, abaixou aí por algum motivo o seu volume. Tá bem baixinho. Então, eu acho que a sua conexão não está boa, Deixa não. eu Tá verificar só um falhando. momentinho. Pronto. Pronto, Consegue me escutar agora? 100%. Melhorou assim Consegue me assustadoramente. ouvir? 100%. Manda bala. Melhorou? Pronto, então eu vou orar. Senhor Jesus, como igreja nós ligamos na terra, Senhor. E está escrito que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse das bênçãos que o Senhor tem reservado para nós essa semana. Nós pedimos, Senhor, que em nome de Jesus as portas sejam abertas, que as janelas dos céus se abram e seja derramado sobre todas as pessoas que estão nesse grupo. As tuas bênçãos sem limites. Senhor, nos dá ideias, nos mostra aonde o Senhor quer que a gente vá. Nos faz estar no lugar certo na hora certa. Nos dá a constância que nós precisamos ter. Mas nos ensina também a ter consistência, Senhor. Que as nossas mentes sejam trazidas cativas à obediência de Cristo. Que a tua presença nos conduza a cada dia dessa semana. Que a nossa fé seja firmada, renovada. Silvana? Oh, meu Deus, que a nossa fé seja renovada, irmã. Você estava. Eu senti aqui o Espírito Santo movendo algo em mim aqui. A irmã Silvana acho que está com algum problema lá na conexão dela. Vladimir, você pode encerrar essa oração que a irmã Silvana começou? Vladimir? Podemos sim. Vá lá, Oi, siga aí no mesmo espírito. rapaz, eu tô aqui esperando só o Uber aqui para ir para o aeroporto. Estou em São Paulo. E eu contar aqui só uma experiência breve que eu tive esse final de semana numa mentoria de negócios. A primeira palestra foi falar sobre o tabernáculo. Uma professora de educação física foi falar sobre o tabernáculo e da importância da gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E ela dando um exemplo lá na parte de oração, é da gente respeitar o templo e o santuário do Espírito Santo. E quando a gente vê aquela fumacinha lá do sacrifício, a gente entender que vai ter sacrifício, a gente vai precisar fazer dieta, vai precisar fazer atividade física, a gente vai ter que abrir mão de alguns alimentos. Então eu percebi, Deus está em todo lugar, em todas as palavras, em todas as profissões, em todos os ambientes. Cara, e sem Deus e sem a família, nenhum negócio é sustentável. E eu, cara, a gente teve uma palestra sobre família, no negócio de empreendedorismo. Eu disse, cara, se minha família não estiver bem, o meu negócio não vai estar bem. O reflexo de uma empresa de sucesso é uma família de sucesso. E nós estamos aqui como embaixadores do reino para fortalecer isso. Eu, cara, fiquei muito impactado, muito impactado. E ontem, em oração, no sábado, na verdade, a gente chegou no treinamento e o mentor levou a gente para o Hotmart. Cara, e na hora o Espírito Santo ali tocou naquele momento e disse, cara, tem alguma coisa nisso. Então, a consistência, muito importante, e a constância de continuar nos caminhos, entender o seu propósito, o seu chamado. Porque Deus, ele não quer que você faça algo diferente, ele quer que você conte a sua história para as outras pessoas e sirva de inspiração. Cara, é assim, eu estou muito impactado. E essa palavra veio muito ao que aconteceu esse final de semana. E que Deus abençoe a vida de cada um, cara, porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que a gente está num caminho muito difícil, mas é um difícil que vai tornar a nossa vida eterna. E que o Senhor abençoe a vida de cada um essa semana, que a gente venha ter a melhor semana de nossas vidas. Que o Senhor coloque em nossos corações todo o entendimento da Tua palavra, Senhor, que a gente venha buscar em livros,
mas a gente tenha como referência a tua palavra, Senhor. Só tenho que te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amados, amados, muitíssimo obrigado pela presença de todos. A nossa história, como o Vladimir falou, a nossa história, ela é importante para Deus e para todas as pessoas que a gente vai tocar. Entenda uma coisa, vai ter pessoas que só eu vou alcançar. O Vinícius não vai chegar, a Silvana não vai chegar, a Vivi não vai chegar em determinadas pessoas que eu vou chegar. Do mesmo jeito que vai ter pessoas que só a Vivi vai chegar, só o Vinícius vai chegar, só a Kilza vai chegar. Eu não vou conseguir chegar, os outros não vão conseguir chegar. Certo? Esse Uber que você vai pegar agora, Vladimir, talvez desse grupo aqui só você vai conhecer ele. Muito provavelmente só você vai poder tocar na vida dele, que você seja usado em nome de Jesus. Então, a nossa história, ela é única e é importante. Hoje, o meu propósito é que vocês entendam. Consistência é aquilo que lhe constitui do que você é feito. Constância é a sua capacidade de fazer o que tem que ser feito até o fim, com excelência, para agradar a Deus. E quando a gente tem isso, a gente não vai ser abalado. Quando a gente tem consistência em Deus, consistência espiritual, consistência de entendimento, nós não vamos ser abalados. E aí nós vamos conseguir perseverar, correr a carreira, combater o combate, esmurrar o próprio corpo, para no final a gente chegar lá e ouvir do Senhor: ô filho amado, tenho prazer na tua vida. Deus abençoe vocês em tudo. Tenham uma excelente semana. Compartilha. Eu vou colocar o link lá no grupo do YouTube depois que eu subir. Compartilha, mas vamos fazer essa palavra chegar ao máximo de pessoas possível. E se algum amigo, algum conhecido quiser participar, compartilha o link com eles para a semana que vem a gente estar junto. Deus abençoe vocês ricamente em todas as áreas, que o Espírito Santo continue sendo o árbitro em nosso interior e em nossa mente, nos capacitando pela graça a fazer sempre, em todo o tempo, tudo aquilo que agrada o Senhor, e nossas vidas sirvam como alimento para as pessoas que estão ao nosso redor, para levá-las a conhecer o Senhor e viver os seus propósitos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Excelente semana, guerreiros. Deus abençoe vocês em tudo. Tenham todos uma semana abençoada.